Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O foco dessa avaliação é observarmos os níveis 1 e 2, né? Mas, para observar os níveis 3 e 4, a minha sugestão é que o professor pegue um texto, pode ser até um texto que já foi trabalhado com o aluno pela questão da impressão. O texto já pode ter sido trabalhado, o aluno pode ter já esse texto em mãos e vocês fazerem esse trabalho com eles, né? Observando quais habilidades os níveis 3 e 4 contemplam e vendo se o aluno corresponde. Mas aqui do nível 1 e 2, eu quero atentar para os seguintes pontos. Do nível 1, o aluno não diferencia a escrita de outros sistemas de representação gráfica. Então, o que é que acontece aqui? O aluno, você vai pedir para ele fazer, escrever uma palavra. Então, o aluno, ele está no nível 1, quando ele nem consegue escrever letras, ele mistura letras, números. Eu já tinha mostrado isso num vídeo anterior, mas é basicamente isso mesmo. Então, você pode fazer um teste no caderno do aluno, por isso que eu não coloquei uma questão específica para isso, porque de uma forma simples o professor consegue detectar se o aluno já tem essa habilidade construída. Seguindo aqui, o aluno diferencia a escrita de outros sistemas de representação gráfica, letra diferente de desenho e de número. Então, para isto, temos aqui a questão 1, né? Vocês vão observar a questão 1. E para observar a última habilidade do nível 1, que é se o aluno escreve sem correspondência sonora, ou seja, se ele erra, né? Não acerta de forma nenhuma aquela correspondência entre o que é falado e o que está escrito. Ele não consegue transcrever corretamente aquilo que é falado. Então, para isso, nada melhor do que um ditado. Então, por isso, na questão 3, temos aqui um ditado. Então, vou mostrar para vocês a questão 1 e a questão 3. Na questão 1, vocês vão observar que tem aqui um cabeçalho. Aqui você já observa se o aluno escreve o nome dele corretamente, quais letras o aluno está errando, se ele erra, quais letras ele está errando, no que ele está errando. Ele erra porque ele não marca letra maiúscula no iniciozinho do nome. Ele erra porque está faltando quais letras. Então, é uma coisa para ser observada no cabeçalho. Aqui temos letras e números. Então, para realmente o professor observar se o aluno ele já está nessa concepção dele realmente diferenciar o que é letra e o que é número. Então, essa questão aqui achei muito interessante para a gente observar isso. A questão 2, eu retirei da prova diagnóstica, viu, gente? Para você observar se o aluno ele escreve uma lista, né? Porque muitos alunos caíram nessa questão. Se ele escreve uma lista de materiais escolares. Então, você pode selecionar até esses mesmo que já estão na página e você fazer o ditado com os alunos. Então, temos aí 6 linhas, então vocês colocam 6 palavrinhas para eles, vocês fazem o ditado e observam a resposta deles. Então, tem um outro autoditado aqui, né? Então, esse ditado da questão 2, você coloca com palavrinhas diferentes, né? Para diferenciar, mas aqui já tem os desenhos, e aqui não é o professor mais que fala, é o aluno observar o desenho e escrever a palavrinha. Então, tem uma independênciazinha a mais aqui. E também, outra questão importante é observar se o aluno sabe qual a letra inicial e qual a letra final da palavra, se ele já tem essa visão daquela palavra. Então, são questões importantes. Vocês vão observar que tudo está bem detalhado na página inicial de orientação. E vocês fiquem à vontade para avaliar de outras formas também, gente. Aqui vai um aglomerado de sugestões, tá? Você pode ver outras formas, utilizar caderno, utilizar o livro, utilizar algum texto que já esteja no material do aluno para fazer essa avaliação na aula de amanhã. Então é isso, uma boa semana, fiquem com Deus e vamos em frente. Então vocês vão observar de que forma o aluno corresponde a esse ditado. Então, partindo para o nível 2, então tem questões aí. Se o aluno reconhece e nomeia as letras do alfabeto, mesmo que não todas. Então, também tem uma questão 5, que é essa questão aqui, né? Dele
faz essa correspondência. Tem uma palavrinha e tem aqui o alfabeto, gente. Então, observar, encontrar e pintar. Fazer realmente essa atividade de correspondência. Então, vocês vão observar isso aí. Se ele sabe dar nomes, né? Mesmo que não todas. Então, observe se o aluno acerta alguma letra do alfabeto, mesmo que não todas, mas que ele acerte algumas. Se o aluno ele não acertar realmente nenhuma letra do alfabeto, é porque ele ainda está no nível 1. Seguindo, reconhece palavras a partir do contexto verbal dado. Então, aí a gente tem a questão 2, né? Lista de frutas. Então, aqui no caso vão ser lista de palavras. Essa questão eu retirei da prova diagnóstica, tá certo? Ela é uma repetição da prova diagnóstica, essa questão específica aqui, tá? Então, vocês podem pensar em que palavras vocês vão trabalhar esse ditado sobre materiais escolares. Tem até alguns aqui na página, na mesma página, sobre o material escolar. Outra parte, outra habilidade, se ele reconhece a finalidade de alguns textos, né, que é a questão 8. Essa questão 8 aqui, né? Como fazer um avião de papel. Então, você, professor, vai poder fazer essa leitura aqui com eles. Para que serve esse texto, né? Então, o importante aqui é observar se o aluno entende qual a função do texto, qual a finalidade. Ele pode até não saber ler a frase inteira, mas nessa questão especificamente você vai observar isso. Se o aluno seleciona a letra adequada na primeira sílaba de algumas palavras. Então, temos aqui a questão 3, né? Se ele seleciona direitinho as sílabas. Então, aqui você vai existir esse autoditado. Vai existir esse autoditado aqui para os alunos, né? Que vocês vão fazer. E aqui também tem outra questão também que ajuda nessa parte para você identificar, que é ver se o aluno sabe escrever a letra inicial e a letra final de cada palavrinha dessa dos materiais escolares. Então, a última habilidade do nível 2 é se o aluno é capaz de escrever o seu nome, apenas o primeiro, né? Usando a maioria das letras adequadas, ainda que com erros. Por exemplo, Maia, Mara por Maria. Então, ele erra pouco no nome. Então, isso você vai observar aqui no cabeçalho, né? Tem um cabeçalho aqui, então você pode observar isto. Tá bem, gente? Então, é a minha sugestão para vocês, para ser aplicada na aula de amanhã, no agrupamento de amanhã, é uma sugestão. Então, aqui está contemplando esses elementos do 1 e do 2 e alguns do nível 3. Quando o aluno ele acerta, até que eu sinalizei essa 7ª questão aqui. Se o aluno ele acerta essa questão aqui, indica muito que ele está no nível 3, porque essa questão, a questão 7, você só vai ler para ele a pergunta, tá? Então, observe a foto, escolha qual legenda combina com essa imagem. Então, aqui você tem que deixar o aluno responder sozinho, tá certo? Você só lê a perguntinha, porque ele tem que fazer a correspondência entre a figura, ai, meu Deus, a interpretação dele e a frase escrita. Então, essa questão aqui é muito importante que o aluno responda sozinho, sem a ajuda do professor e sem a ajuda do coleguinha. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês sinalizem. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.